E os meus agradecimentos especiais de hoje vão para Ingrid dos Santos e Mirela Bispo. Eu sinceramente agradeço a vocês por estarem aqui apoiando o canal. Muito obrigado mesmo. E bem, pessoal, vamos ao resumo de hoje. No entanto, naquele instante, Hales apresentou uma condição extremamente importante, a fazendo parar abruptamente. A incredulidade tomou conta dela, e seu grito silencioso pareceu ecoar além das grandiosas muralhas do castelo, se perdendo no céu azul. A revelação de que ela não poderia tocar em sua herança naquele momento, caiu como um choque absoluto. Batendo as duas mãos sobre a mesa, Arinel se inclinou para a frente, os olhos dourados ardendo em indignação, exigindo uma explicação completa para aquele repentino obstáculo. Nada seria capaz de ficar entre uma protagonista reencarnada e seus 10 bilhões. O homem levou apenas 3 segundos para despedaçar completamente os sonhos de loteria de Arinel. Ajustando os óculos com um movimento elegante, Hales pediu calmamente que a jovem respirasse fundo e se acalmasse. Em seguida, tocou com o dedo nas letras miúdas do documento e apontou educadamente as cláusulas legais específicas, que haviam sido assinadas e seladas pessoalmente pelo falecido Marquês. Arinel analisou o contrato linha por linha. Sua expressão ficou cada vez mais tensa, ao perceber que existia uma enorme armadilha embutida, diretamente nos termos do fundo fiduciário. Um dramático relâmpago roxo pareceu atravessar sua alma, quando compreendeu a cláusula. Ela não poderia reivindicar uma única moeda, antes de completar 18 anos. Isso significava que teria de esperar mais 7 longos e agonizantes anos, para ver aquele dinheiro. Tomada pelo desânimo, Arinel afundou no sofá, cercada por uma atmosfera sombria. Percebendo sua vulnerabilidade, Hales remexeu sua maleta de couro, e comentou que o fundo atual rendia apenas uma modesta taxa de 3% ao ano. Então, abriu a maleta com um gesto exageradamente dramático, e revelou uma proposta brilhante de investimento alternativo de alto rendimento, prometendo retornos gigantescos quando ela atingisse a maioridade. Com o rosto apoiado na palma da mão, Arinel observava tudo em silêncio. Seus olhos afiados se estreitaram por entre os dedos, enquanto seus instintos modernos de negócios entravam imediatamente em alerta máximo. A situação parecia absurda. Por um instante, surgiu a impressão de que aquele banqueiro estava realmente tentando empurrar para uma menor de idade um fundo especulativo extremamente suspeito, quase como um esquema financeiro duvidoso, disfarçado de oportunidade milagrosa. Hales continuou seu discurso de vendas, sem demonstrar qualquer hesitação. Com extrema confiança, afirmou que outro jovem lord que havia confiado seus bens herdados exatamente naquele produto de investimento, conseguiu dobrar toda a sua margem de lucro. Abrindo os braços e exibindo um sorriso amplo e aparentemente confiável, ele insistiu ainda mais na proposta. No entanto, Arinel o interrompeu friamente ao pronunciar seu nome, de braços cruzados e com um olhar glacial. Ela exigiu saber qual era a estrutura real de lucros por trás daquele suposto produto que ele continuava promovendo com tanto entusiasmo. Hales hesitou por um momento, tentando minimizar a questão. Alegou que os preços do mercado das pedras mágicas poderiam render até 10% de retorno, e acrescentou de forma condescendente que mecanismos financeiros complexos talvez fossem difíceis demais para uma criança compreender. Mas Arinel reagiu instantaneamente, com frieza absoluta. Ela exigiu saber qual era a perda máxima potencial, o verdadeiro limite de prejuízo que aquele investimento poderia causar. Gotas de suor surgiram instantaneamente no rosto de Hales, como se sua alma estivesse deixando o corpo, diante da pressão esmagadora exercida por Arinel. Gaguejando e completamente abalado, ele acabou admitindo que as perdas potenciais poderiam chegar a 50%. Naquele momento, Hales percebeu que não estava lidando com uma garotinha inocente, mas com alguém que parecia um auditor financeiro experiente. O suor escorria sem parar, denunciando o desespero que ele tentava esconder. Em pânico, Hales tentou recuar rapidamente, se esforçando para destacar o desempenho positivo dos últimos 3 meses. No entanto, Arinel o interrompeu friamente mais uma vez, exigindo que ele apresentasse a taxa média de rendimento anual. Sentada no sofá com os braços firmemente cruzados, Arinel lançou-lhe um olhar severo e assustador, lembrando com firmeza ao Sr. Hales que ela havia solicitado rendimento anual completo, e não uma métrica de curto prazo escolhida de forma conveniente. Hales levou a mão à cabeça, transpirando abundantemente,
enquanto sua fachada de vendedor confiante desmoronava em um constrangimento desesperado, sem alternativas, murmurou relutantemente que o desempenho anual geral registrava atualmente uma pequena perda líquida. Do sofá, Arinel lançou-lhe um olhar lateral tão mortal, que quase o fez congelar. Mesmo assim, Hales continuou agitando as mãos freneticamente, implorando para que ela não se preocupasse com aqueles números insignificantes. Ele começou a falar sem parar, tentando desesperadamente justificar a situação. Atribuiu o prejuízo à volatilidade temporária do mercado das pedras mágicas, e insistiu que os gráficos já demonstravam sinais de recuperação. Arinel manteve o olhar frio fixo nele, e com absoluta calma, lançou uma verdadeira bomba. Ao questionar se ele tinha consciência de que vender produtos financeiros predatórios e não verificados para mineradores poderia facilmente levá-lo a ser denunciado ao Serviço de Supervisão Financeira. Hales congelou como uma estátua de pedra, em completo horror. Começou a balbuciar, incapaz de compreender sequer o que era aquele órgão regulador. Sem perder mais tempo com aquele golpista, Arinel voltou o olhar para as portas duplas do salão, e chamou severamente por seu guarda pessoal, Adam. A pesada porta de madeira se abriu imediatamente, e o cavaleiro estoico entrou no aposento, perguntando educadamente se a jovem senhora precisava de sua assistência. Erguendo levemente o queixo com autoridade gelada, Arinel ordenou que Adam expulsasse imediatamente aquele representante do banco Goblin da mansão. Hales empalideceu instantaneamente, soltando um grito abafado de puro choque. A cena de um banqueiro suspeito sendo removido por um cavaleiro imperial proporcionava uma satisfação quase catártica. Arinel havia executado um movimento digno de um verdadeiro chefe final. Ela se levantou com postura imponente e declarou, com determinação absoluta, que jamais permitiria que o precioso legado de seus pais permanecesse nas mãos de uma cobra desonesta. Desesperado, Hales caiu de joelhos sobre o tapete e implorou por misericórdia. Entre lágrimas e gemidos, prometeu que nunca mais recomendaria investimentos arriscados, caso recebesse apenas mais uma chance. Arinel sequer se dignou a olhar para seu rosto choroso, sem demonstrar a menor hesitação, simplesmente repetiu sua ordem a Adam, com firmeza. Adam mandou Hales te seguir friamente, enquanto o banqueiro gemia e implorava, desesperadamente pelo perdão da jovem senhorita. Observando a porta se fechar atrás dele, Arinel refletiu silenciosamente que, pela reação extremamente desesperada de Hales, o fundo fiduciário original de seu pai provavelmente gerava taxas de administração extremamente lucrativas para aquele banco. Afastando o drama de seus pensamentos, ela decidiu deixar que o banco suspeito sofresse as consequências, e se arrependesse de ter tentado enganar uma adulta reencarnada. Seu semblante se tornou completamente sério, ao considerar implicações mais profundas. O banco Goblin era definitivamente corrupto, o que significava que ela precisava revisar novamente os eventos futuros da trama para se preparar adequadamente para o que estava por vir. Estendendo a mão sobre a mesa, Arinel pousou firmemente sua pequena mão sobre o grosso caderno encadernado em couro que Mars havia recuperado de sua casa incendiada. Enquanto observava a capa misteriosa, compreendeu que as respostas para sobreviver naquele complexo mundo de fantasia estavam escondidas naquelas páginas. Ao folhear o caderno de couro, Arinel relembrou o momento em que descobriu sua verdadeira situação, quando ainda tinha apenas 4 anos, e percebeu que havia renascido no mundo daquele romance como Arinel Mila. Naquela época, registrou rapidamente cada detalhe, de que conseguia se lembrar da história. Vou deixar de ser amante do tirano. Ela escreveu tudo em coreano, para preservar seu conhecimento do futuro, longe de olhos curiosos. Seus dedos deslizaram sobre a caligrafia, acompanhados de um leve sorriso, até que ela se concentrou em uma informação importante, que precisava confirmar com urgência. Seus olhos se arregalaram no instante em que compreendeu a verdade. Não era de admirar que o nome do Banco Goblin tivesse lhe causado uma sensação tão ruim desde o início. Descobriu que o enorme fundo bancário de sua família era, na prática, um gigantesco buraco financeiro prestes a explodir. Era algo aterrorizante. Romances de fantasia com tramas econômicas podiam parecer assustadoramente reais. Apoiada na palma da mão, Arinel soltou um suspiro frustrado diante da injustiça de uma instituição tão colossal estar à beira da falência. Seus olhos permaneceram fixos nas páginas, enquanto refletia silenciosamente sobre a possibilidade de proteger o legado de seu falecido pai antes que o desastre acontecesse. Sendo realista, enfrentar sozinho o colapso iminente de um grande banco
e uma grave crise de colheitas. Era uma tarefa impossível para uma criança sozinha. Apertando o caderno contra o peito, Arinel percebeu que, para impedir aquela catástrofe, precisaria de um aliado extremamente poderoso e influente. Quando surgiam dúvidas, recorrer ao seu cavaleiro pessoal parecia a escolha mais sensata. Adam era praticamente uma enciclopédia imperial ambulante. Ao chegar ao amplo patamar de mármore do castelo, Arinel lançou um olhar para seu leal guarda-costas. Com uma curiosidade inocente, perguntou quem era responsável por supervisionar todo o abastecimento de alimentos do Império. Manteve as mãos educadamente atrás das costas, enquanto aguardava pacientemente a resposta. Adam respondeu com tranquilidade, explicando que os recursos agrícolas e a distribuição de alimentos do Império estavam sob a jurisdição do Duque Siegfried, que exercia o cargo de ministro da Economia. Arinel inclinou levemente a cabeça em reflexão, quando Adam acrescentou que o Duque Clyde Siegfried era um amigo próximo do imperador e administrava todo o tesouro nacional. Ele continuou descrevendo o Duque como um membro de uma linhagem antiga e prestigiosa, detentor de uma autoridade política praticamente absoluta. Arinel apenas assentiu lentamente, murmurando uma suave concordância. Em seguida, começou a folhear freneticamente seu caderno, procurando o nome Siegfried, até que seus olhos se arregalaram em puro horror. Uma terrível lembrança surgiu em sua mente. O Duque Clyde Siegfried, durante o auge da Grande Fome, liderou violentas incursões militares contra nações vizinhas, abatendo soldados e civis sem qualquer piedade para tomar seus estoques de comida. Seu nome inspirava tanto medo que até bebês chorando ficavam em silêncio ao ouvi-lo ser mencionado. Ao ler sobre tamanha brutalidade, a pequena Arinel fechou o diário com violência, completamente aterrorizada pela reputação do Duque. Ela havia pensado que estava escolhendo um administrador competente para ajudá-la, mas acabou pesquisando justamente o senhor da guerra mais insano de todo o romance. De volta à realidade, Arinel segurou a cabeça em total desespero, gritando internamente que aquele duque era tão assustador quanto o próprio imperador. Percebendo sua reação exagerada, Ada observou o caderno com curiosidade e quis saber do que se tratava. Arinel imediatamente o puxou contra o peito e exibiu um sorriso doce e inocente, explicando que era apenas um diário pessoal, usado para organizar seus pensamentos diários. Adam juntou as mãos, transbordando admiração, encantado com quanto sua jovem senhorita era diligente e madura. Ele a encarou com olhos brilhantes, cheios de admiração pura, enquanto Arinel permanecia parada, suando nervosamente diante daquela intensa energia de fã entusiasmado. Soltando um leve suspiro, ela abraçou o pesado caderno com força, enquanto tentava decidir qual seria seu próximo passo. Seu olhar se voltou para os terrenos distantes da propriedade, se lembrando de como, em Gaunen, tudo o que conseguiu fazer foi armazenar beterrabas açucareiras vermelhas, para se preparar para colheitas ruins. Ela sabia que alguém tão implacável quanto Siegfried jamais daria ouvidos a uma criança alertando sobre uma futura fome. Era impossível não reconhecer o crescimento de Arinel. No início, ela só queria sobreviver, mas agora estava determinada a impedir uma crise de fome em massa. Ela apertou o punho sobre a capa do caderno, decidida a não permitir que o legado de seu pai desmoronasse, nem assistir inocentes perecerem. Seus olhos dourados brilharam com firme determinação, enquanto prometia salvar o maior número possível de vidas quando a fome chegasse. Enquanto observava o corredor iluminado pelo sol do castelo, se lembrou de que, como filha da poderosa família Mila, agora possuía acesso a conexões políticas de alto nível. Por isso, decidiu agir rapidamente e garantir um aliado verdadeiramente confiável antes que o tempo se esgotasse. Enquanto isso, em uma sala de recepção envolta em sombras, uma mulher nobre escondia um sorriso atrás de um leque de seda, comentando com evidente satisfação que todos já deviam ter ouvido as últimas notícias. Das sombras, o perfil de um homem lançou um olhar sombrio e observou que a criança finalmente havia chegado à capital imperial. Com um sorriso ameaçador, ele murmurou baixinho que o momento pelo qual estavam esperando finalmente havia chegado. Observe aqueles aristocratas suspeitos reunidos na escuridão, como verdadeiros vilões de desenho animado. O drama político da capital finalmente começava a entrar em sua fase mais intensa. Figuras sombrias se aglomeravam no salão, seus olhos brilhando de forma ameaçadora, enquanto exibiam expressões cruéis. Um homem de óculos brancos reluzentes permanecia recostado na cadeira, com as mãos unidas diante do rosto,
irradiando uma aura de cálculo frio e implacável. Um círculo de palavras enigmáticas parecia coar pelas sombras, anunciando que a guerra deles estava prestes a começar novamente. Algum tempo depois, quando Arinel já estava completamente acostumada à sua nova vida, chegou uma convocação imperial, ordenando que ela se apresentasse imediatamente ao Palácio Imperial. Uma luxuosa carruagem puxada por cavalos avançava rapidamente pela estrada cercada pela floresta. Dentro da carruagem, Ada estava sentado à sua frente, usando um uniforme impecável e se mantendo atento durante toda a viagem. Arinel lançou-lhe um olhar curioso, e comentou como era estranho que o imperador tivesse vivido por tanto tempo em um lugar tão isolado. Quanto Gaunen, Ada então começou a revelar a história oculta. Embora a capital e Gaunen parecessem muito distantes nos mapas comuns, existia na verdade uma passagem subterrânea secreta ligando os dois lugares. Ele explicou que o imperador, quando ainda era o quarto príncipe, abandonou tudo para permanecer escondido em Gaunen, onde conduziu discretamente um gigantesco plano de 10 anos, enquanto evitava os irmãos hostis que disputavam o poder. As imagens de lembrança mostravam o imperador oculto nas sombras, enganando os rivais políticos para fazê-los baixar a guarda. Enquanto aguardava pacientemente a oportunidade perfeita para agir, Arinel engoliu em seco, sentindo a tensão crescer dentro de si. Gaunen não tinha sido um simples refúgio pacífico. Aquele lugar havia funcionado praticamente como um campo de treinamento para a origem de um grande vilão, e Adam falava sobre segredos de Estado, com a mesma naturalidade de alguém comentando o clima do dia. Sorrindo tranquilamente, Adam acrescentou que Gaunen era o local ideal para observar de longe, e em silêncio, o desenrolar da sangrenta guerra de sucessão. Outra lembrança revelou o jovem e belo imperador, sorrindo serenamente, enquanto segurava relatórios confidenciais durante o período em que permaneceu escondido. Adam continuou explicando que, embora Sua Majestade tivesse planejado originalmente que a operação secreta durasse 13 anos completos, ele decidiu acelerar inesperadamente todo o cronograma. Por causa dessa tomada de poder apressada, foi necessário mais um ano, após a coroação, para eliminar completamente toda a oposição política remanescente. Arinel permaneceu imóvel no sofá da carruagem, enquanto sua expressão escurecia diante do choque provocado pelas aquelas revelações. Tomada pela hesitação, Arinel finalmente manifestou sua preocupação sobre o destino dos príncipes rivais, que haviam tentado destruí-lo. Adam abriu um sorriso alegre e agradável, enquanto respondia casualmente que todos haviam sido enviados para encontrar o falecido imperador, o que significava, em outras palavras, que tinham sido completamente executados. A pequena Arinel em versão chibi pareceu se despedaçar em um choque petrificado. O contraste era absurdo. Adam sorria como um filhote orgulhoso, enquanto descrevia um verdadeiro banho de sangue da família imperial, e essa diferença de tom tornava a cena estranhamente cômica. Por dentro, Arinel gritou de puro terror, ao perceber o quão assustador Parmisasle realmente era, compreendendo que ele era completamente diferente do gentil tio Zimmer, que conhecia em sua terra natal. Ela apertou com força o tecido do vestido, e repetiu para si mesma que, mesmo que ele demonstrasse carinho naquele momento, um tirano implacável poderia mudar de humor a qualquer segundo. Por isso, precisava permanecer alerta a todo custo. Em sua imaginação, o imperador surgiu diante dela usando uma majestosa capa, com os olhos vermelhos brilhando intensamente, através de uma aura roxa sombria. A cena mudou para um chá da tarde no jardim do palácio. Arinel estava sentada diante de uma enorme fatia de bolo de morango, tremendo como uma folha, enquanto o imperador pairava sobre a mesa. Sua mandíbula caiu em absoluta confusão, quando o terrível tirano de repente baixou os olhos para ela com uma expressão emburrada e começou a reclamar, em tom quase choroso, que estava profundamente triste. Uma lembrança pareceu flutuar acima dele, a pequena Arinel correndo alegremente para seus braços, e o chamando de seu cristal de mana. Enquanto isso, o verdadeiro imperador fazia um drama exagerado, reclamando que ela costumava visitá-lo o tempo todo, mas agora, só aparecia quando era oficialmente convocada. Parecia inacreditável que o lendário tirano implacável estivesse praticamente ameaçando proibir uma cor de cabelo inteira no Império, apenas porque sentia falta de sua criança favorita. Era o auge do comportamento exageradamente dramático de um tio carente. Levando a mão ao peito com uma tristeza teatral, ele suspirou dramaticamente e declarou que, sempre que via um lampejo de cabelo loiro do lado de fora da janela de seu escritório, seu coração disparava ao pensar que era Arinel. Por isso,
Estava considerando proibir todos os loiros do palácio, exceto ela. Arinel recuou, completamente atônita, com os olhos quase saltando do rosto diante daquela lógica insana. Ela ficou sem palavras, virou discretamente o rosto, enquanto um suor frio escorria por sua nuca, sentindo o cérebro entrar em curto-circuito. Estreitando os olhos com profunda desconfiança, lembrou a si mesma que não podia permitir que ele a encantasse com palavras doces. Ele facilmente poderia estar escondendo alguma intenção obscura. Mesmo assim, tentando manter a compostura, Arinel assumiu uma expressão educada e observou respeitosamente que Sua Majestade certamente devia estar ocupado demais governando o império para desperdiçar tempo com triviais chás da tarde. O imperador se virou com um sorriso deslumbrante, emoldurado como uma flor em plena floração, e declarou com entusiasmo exagerado que vê-la era sua maior prioridade. Independentemente de quão lotado estivesse sua agenda, Arinel permaneceu imóvel, completamente paralisada, diante daquela avalanche sufocante de afeição imperial. Atordoada com a devoção absurda do imperador, o viu puxar teatralmente a manga de seda, revelando um arranhão avermelhado no antebraço. Em seguida, ele se lamentou dramaticamente, alegando ter se machucado ao correr até a janela, quando pensou tê-la visto chegando. Esquecendo toda a cautela, Arinel correu imediatamente até ele em completo pânico, segurou-lhe o braço para examinar o ferimento. Enquanto o repreendia por agir de forma tão descuidada, seus instintos protetores surgiram instantaneamente, e por um momento, ela esqueceu completamente que estava diante de um tirano sanguinário, apenas porque ele havia sofrido um pequeno arranhão. Tomada pela preocupação, insistiu em saber se o médico do palácio era realmente competente, temendo que aquele ferimento pudesse deixar uma cicatriz permanente em seu braço. O imperador abaixou o olhar para ela, com olhos suaves e afetuosos, murmurando que ver sua preocupação fazia seu coração doer de felicidade. Mais tarde, sentados frente a frente diante de uma luxuosa torre de bolos, ele apoiou o queixo sobre a mão e pronunciou o nome de Arinel, com extrema ternura. Então estendeu a mão sobre ela, e repousou a palma delicadamente sobre os cabelos macios dela. Afagando-lhe a cabeça com carinho, elogiou gentilmente a bondade calorosa que ela ainda conservava, reconhecendo o quanto a recente perda de seu pai devia ter sido dolorosa. Arinel apertou as mãos contra o peito e ouviu em silêncio, enquanto o imperador lhe agradecia profundamente por ter permanecido forte apesar de toda a tragédia. Em seguida, ele fez uma sugestão tão absurda que parecia estar falando de mover um simples móvel, e não de uma cidade inteira, cercado por uma aura quase cintilante. Ofereceu casualmente transferir o próprio Palácio Imperial para o terreno ao lado da mansão de sua família, para que pudessem se encontrar todos os dias. A proposta lançou a pobre Arinel em um estado de completo desespero e constrangimento. Recuperando então a compostura aristocrática, o imperador lembrou-lhe calmamente que agora eram oficialmente uma família, portanto visitas frequentes seriam algo perfeitamente natural. Como se isso ainda não bastasse, ele soltou outra revelação bombástica. Já havia enviado diretamente ao grande templo a promessa de casamento assinada por Arinel. Com um sorriso divertido, confessou que naquele momento estava ainda mais nervoso do que esteve no dia do próprio casamento. O cenário mudou para um fundo tomado pelo brilho intenso do pôr do sol, representando as duras verdades que Arinel queria gritar no rosto do imperador, mas que jamais conseguiria pronunciar em voz alta. Enquanto caminhava pelo corredor do grande palácio ao lado de Adam, Arinel mantinha a cabeça baixa, mergulhada em silenciosa reflexão. Lidar com armadilhas políticas aos 11 anos já era exaustivo por si só, mas ter de fazer isso enquanto evitava um tio tirânico e excessivamente afetuoso elevava tudo a um novo nível de drama. Adam seguia ao lado dela com passos tranquilos, mantendo uma distância respeitosa, enquanto deixavam o pátio para trás. Por dentro, Arinel suspirou com frustração. Havia se curvado diante do imperador para manter a guarda erguida, mas, mais uma vez, acabou sendo completamente arrastada pelo ritmo emocional dele. Uma lembrança calorosa e nostálgica surgiu em sua mente. Ela se recordou do gentil tio Zimmer, em Gaunen, que a ajudava a guardar potes de conserva na despensa, sem carregar aquela assustadora aura imperial. Arinel levou a mão à cabeça latejante, se sentindo miserável. Era incapaz de conciliar o tio doce que conheceu com o monstro impiedoso descrito no romance.
A luz do sol atravessava os arcos do corredor, iluminando um jovem platinado vestido com um elegante traje formal branco. Uma voz educada ecoou atrás dela, a arrancando de seus pensamentos. Arinel ergueu os olhos, surpresa, e viu o jovem príncipe Britton Shane Asley, parado ali, enquanto Ada observava atentamente de lado. O príncipe parecia ter acabado de entrar em cena, de forma impecável. Sua aparência refinada e postura elegante transmitiam claramente a aura de um protagonista masculino. Um olhar mais atento revelou Britton Shane Asley, exibindo um sorriso confiante e encantador, fazendo o coração de Arinel estremecer nervosamente. Em sua imaginação, uma versão desesperada de si mesma, quase deu meia volta para fugir correndo, se perguntando por que ele estava ali. Justamente quando ela fazia de tudo para evitá-lo, Britton Shane Asley colocou educadamente a mão sobre o peito e se inclinou suavemente, pedindo apenas um breve momento para poder conversar adequadamente com ela. Arinel interrompeu os passos, sentindo o suor frio surgir, enquanto percebia que não podia simplesmente sair correndo diante de uma abordagem tão impecavelmente aristocrática. Diante de tamanha elegância e cortesia real, ela sabia que não tinha como recusar. Assim, os dois jovens nobres passaram a caminhar lado a lado, pela trilha do jardim, banhados pelo brilho dourado do pôr do sol, enquanto Arinel tentava lidar com o turbilhão de emoções que aquele encontro inesperado despertava dentro dela. Convencida de que cada criança daquele palácio estava jogando uma espécie de xadrez em 4 dimensões contra ela, Arinel caminhava alguns passos atrás do príncipe, observando atentamente seu perfil. Em silêncio, questionava se toda aquela gentileza não passava de uma atuação, motivada pela ordem de seu pai imperial, que havia imposto aquele noivado arranjado. Decidida a acabar com as dúvidas, ela interrompeu os passos e abordou o assunto diretamente, querendo saber quais eram os verdadeiros sentimentos de Britton em relação ao casamento arranjado entre os dois. Sem recuar, Arinel continuou pressionando o assunto, demonstrando sua preocupação com a injustiça de ser obrigado a se casar com uma garota que ele sequer conhecia. Britton se virou lentamente para ela, seu olhar se tornou sombrio e intenso, mas sua voz permaneceu calma. Ele a tranquilizou, dizendo que ela poderia falar livremente sobre qualquer desconforto e que, se realmente desejasse, ele a ajudaria a elaborar um plano secreto para convencer o imperador a cancelar o compromisso. Em seguida, o príncipe devolveu a questão com extrema delicadeza. Em um sussurro suave, demonstrou preocupação com os sentimentos dela, querendo saber se era Arinel quem considerava aquele noivado injusto. A reação dela foi imediata. Surpresa pela sinceridade da preocupação de Britton, Arinel prendeu as mãos contra o peito, completamente desprevenida diante de tamanha consideração. Nunca imaginou que o príncipe pudesse agir com tanta gentileza, muito menos que estivesse disposto a enfrentar o temido imperador apenas para garantir o conforto dela. A expressão de Britton se suavizou ainda mais, enquanto ele prometia que, dali em diante, se esforçaria o dobro para que ela jamais se sentisse presa ou sobrecarregada por aquele acordo. Tomada pelo constrangimento diante de tanta nobreza e sinceridade, Arinel acabou revelando a verdade. Com palavras hesitantes, confessou que esteve tão ansiosa para conhecê-lo, que perdeu o sono por várias noites e passou a caminhar pelos corredores do palácio durante a madrugada. Os olhos de Britton brilharam intensamente. Ele levou a mão ao peito e admitiu com paixão que se sentia frustrado ao pensar em quantos anos ainda faltavam até que ambos atingissem a idade adequada para o casamento. Mesmo assim, prometeu passar o máximo de tempo possível ao lado dela. Até esse dia chegar, um rubor intenso se espalhou pelas bochechas de Arinel, que permaneceu sem palavras, o encarando em silêncio, emoldurado por roseiras de flores amarelas. Britton exibiu um sorriso puro e radiante, que dissolveu completamente a tensão que existia entre os dois. Em questão de instantes, Arinel havia passado do desespero de fugir pela própria vida para o encantamento absoluto provocado por um príncipe de apenas 11 anos. Os clichês das fantasias românticas haviam surgido com uma velocidade assustadora, e apertando o tecido do vestido contra o peito, ela sentiu o coração disparar sob o brilho irresistível do jovem príncipe. Pouco depois, Britton ofereceu uma elegante reverência nobre, anunciando que se retiraria por aquela noite. Sob o céu tingido pelo crepúsculo, ele se ajoelhou com graça diante dela e com extrema delicadeza, tomou sua mão, a levando aos lábios, se despedindo de sua esposa. Em seguida, desejou-lhe suavemente uma noite tranquila e cheia de paz. Quando o príncipe se afastou, Arinel permaneceu imóvel como uma estátua,
profundamente corada, enquanto a brisa noturna balançava suavemente seus cabelos dourados. Mais tarde naquela noite, a luxuosa carruagem parou diante do pátio do palácio para buscá-la. Ao ficar ao lado de Adam, Arinel soltou um suspiro exausto, sentindo que uma breve conversa com a família real havia consumido o equivalente a 10 anos de sua energia. Em resposta, Adam a animou alegremente, ao prometer preparar uma sobremesa especial quando chegassem em casa. A narrativa então mostrou uma generosa fatia de bolo de chocolate, com nozes pecãs sendo delicadamente cortada com um garfo, oferecendo o mais doce dos confortos, após um dia repleto de tensões e dramas imperiais, de volta ao aconchego silencioso de seu quarto. Arinel refletiu sobre a inesperadamente agradável caminhada que teve ao lado do príncipe Britton Shane Asler. Apesar do nervosismo que sentiu no início, percebeu que a conversa havia dissipado boa parte da incerteza que pesava sobre seu coração. Ao saborear mais um pedaço do bolo de chocolate, o intenso sabor do cacau pareceu derreter todo o cansaço acumulado durante seus encontros na corte imperial. Naquele momento, se tornou evidente que Britton Shane Asler não possuía apenas o carisma de um protagonista. Mesmo tendo apenas 11 anos, ele demonstrava uma maturidade impressionante ao compartilhar reflexões políticas profundas, muito além de sua idade. As lembranças da voz sincera de Britton Shane Asler voltaram à mente de Arinel, recordando o momento em que ele refletiu sobre qual deveria ser sua atitude caso carregasse segredos cruciais para o futuro do Império, mas que nenhum adulto estivesse disposto a acreditar. Apertando as mãos contra o peito, Arinel também relembrou a própria angústia, ao pensar em como convencer pessoas influentes a ouvirem seus conhecimentos sobre a grande catástrofe que se aproximava. A expressão séria e madura de Britton Shane Asler permaneceu gravada em sua memória, revelando o enorme peso da responsabilidade que repousava sobre os ombros de alguém tão jovem. Em seguida, a imagem calorosa de seu falecido pai, o Marquês Mila, surgiu diante de seus olhos como uma lembrança reconfortante. Reverenciado em todo o reino, como um lendário espiritualista, suas palavras possuíam autoridade absoluta entre a nobreza, e eram respeitadas por todos. Naquele instante, a antiga funcionária do mundo corporativo finalmente começou a elaborar uma verdadeira estratégia digna de uma mestre dos negócios. Com um sorriso discreto, Britton levou um dedo aos lábios e explicou que o verdadeiro peso das palavras de qualquer pessoa dependia inteiramente de sua credibilidade e de sua influência política. Arinel recordou o conselho crucial que recebeu. Qualquer alteração nas políticas do Império exigia a aprovação formal do imperador, além do consentimento dos 4 grandes ministros. Por isso, antes de tentar mudar qualquer coisa, ela precisaria construir alianças estratégicas. Batendo levemente o garfo contra o prato de porcelana, Arinel tomou uma decisão firme, para impedir a grande fome devastadora que assolaria o Império dentro de 2 anos. Ela precisava elevar seu próprio poder político a um nível em que suas ordens não pudessem mais ser ignoradas. Após pousar a sobremesa, ela ergueu o olhar para seu fiel cavaleiro, com uma expressão determinada, demonstrando que havia um assunto importante que desejava discutir com ele. Levando a mão ao peito, Arinel declarou com convicção que estava decidida a assumir o legado deixado por seu falecido pai e tomar as rédeas de tudo. Ada imediatamente ficou com os olhos marejados. O mordomo leal era praticamente o maior admirador de Arinel. Ele permaneceu imóvel, completamente surpreso, enquanto suas bochechas adquiriam um leve tom rosado, ao contemplar sua jovem senhora com profunda admiração. Dominado pela emoção, murmurou, com a voz embargada, que o falecido pai dela certamente transbordaria de orgulho, ao vê-la crescer e se tornar uma líder tão capaz e nobre. Retirando um lenço branco, Ada enxugou as lágrimas que escorriam de seus olhos, enquanto fungava discretamente. Ao lado, Arinel observava aquela reação exageradamente emotiva. Com evidente surpresa, endireitando a postura, Adam deixou que seus olhos dourados brilhassem com determinação, enquanto sua expressão mudava instantaneamente, para a de um profissional completamente concentrado. Arinel piscou, confusa, inclinando levemente a cabeça ao perceber que Adam parecia prestes a revelar um segredo. Se tratava de um cofre mágico alimentado por uma pedra de mana. Seu pai realmente havia agido como um verdadeiro agente secreto, ao esconder seu precioso legado espiritual. Se voltando para ela e fazendo uma reverência elegante, Adam pediu educadamente que Arinel o acompanhasse até o interior da biblioteca particular da propriedade. Enquanto a conduzia por longas fileiras de antigas estantes de carvalho, Adam revelou que
Além do oráculo sagrado, o falecido marquês também havia deixado para ela um legado pessoal oculto, cuidadosamente preparado exclusivamente para sua herdeira. Ele explicou que, ao contrário dos títulos oficiais, aquela herança secreta era algo que Arinel podia reivindicar legalmente naquele exato momento, muito antes de atingir a maioridade, parando diante de um alto armário de madeira. Adam apontou para uma cavidade brilhante em forma de palma, entalhada na parte superior da madeira, se oferecendo para trazer uma cadeira para que ela pudesse alcançá-la. Subindo na cadeira de madeira, Arinel pressionou cuidadosamente sua pequena palma contra o scanner mágico. Ao som de um brilho cintilante, um compartimento secreto deslizou para fora, fazendo seus olhos se arregalarem em absoluto encantamento. A cena em que Arinel tentava abrir um cofre mágico à força, usando apenas as próprias mãos, era o retrato perfeito da energia de uma criança pequena. Seus instintos determinados falhavam completamente diante de uma magia tão avançada. Adam colocou a mão no compartimento e retirou um pesado cofre metálico. Em seguida, explicou que nem mesmo ele sabia o que havia em seu interior, pois o falecido marquês lhe deu instruções para entregá-lo apenas ao verdadeiro herdeiro. Segurando o resistente cofre nos braços, Arinel ouviu atentamente, enquanto Adam contava que seu pai considerava aquele conteúdo extremamente precioso, possuindo um imenso valor espiritual, capaz até mesmo de salvar o império. Em seus pensamentos, ele recordava que espiritualistas eram incrivelmente raros, o que tornava o conteúdo daquele cofre algo provavelmente extraordinário. Ao examinar a parte frontal do cofre, Arinel percebeu 3 encaixes geométricos distintos esculpidos no metal: um círculo, um triângulo e um quadrado. Confusa diante daquele intrincado quebra-cabeça, a pequena Arinel começou a golpear o cofre com seus minúsculos punhos, convencida de que talvez fosse possível simplesmente arrombá-lo. Adam, porém, suou de nervoso, enquanto a advertia de que ele era feito de pedras de mana indestrutíveis. Percebendo que a força bruta não resolveria a situação, Arinel concluiu que apenas o verdadeiro herdeiro, capaz de reunir as 3 chaves, poderia revelar os segredos do cofre. Adam confirmou essa dedução com evidente orgulho. Abrindo a palma da mão com um sorriso tranquilo, Adam revelou uma esfera circular marrom e perfeitamente lisa, anunciando casualmente que já possuía a primeira chave. A busca por antigas chaves espalhadas por um gigantesco império de fantasia lembrava a trama de uma longa missão secundária de um RPG de mundo aberto. Restava descobrir quanto tempo essa caçada realmente levaria. Envolto por lembranças calorosas, Adam se recordou do dia em que o falecido pai de Arinel lhe confiou aquela esfera, anos atrás, fazendo Arinel suspirar profundamente, tomada por sincera gratidão. Alinhando cuidadosamente a esfera de madeira, ela a encaixou no orifício circular, que produziu um satisfatório clique ao se fixar. Adam confirmou que, com a chave circular instalada, toda a busca passaria a se concentrar nas chaves restantes, a triangular e a quadrada. A narrativa então se deslocou para uma ampla vista dos telhados, cobertos de neve e dos pinheiros congelados espalhados pelo território do norte, representando as terras geladas do Grão-Ducado de Mila, onde se localizava a propriedade ancestral da família do Marquês. Arinel comentou que sua família havia perdido completamente o contato com a propriedade do norte, após a trágica morte de seu pai. Adam, entretanto, a tranquilizou ao revelar que recentemente enviou cartas formais anunciando seu retorno em segurança. Apertando o pesado cofre contra o peito, Arinel abaixou o olhar com uma expressão apreensiva. Nunca havia conhecido aqueles parentes distantes, e por isso, se sentia profundamente ansiosa, com o inevitável encontro que a aguardava. Arinel, em sua forma chibi, deixou algumas gotas de suor escorrerem, enquanto decidia deixar aquelas preocupações de lado, até que uma resposta oficial chegasse do norte. Enquanto isso, Adam prometeu mantê-la informada, assim que houvesse qualquer novidade. No entanto, um convite já havia chegado. Naquelas histórias de fantasia romântica, o drama parecia surgir mais rápido do que qualquer entrega expressa. Na biblioteca banhada pela luz do sol, Arinel refletia sobre onde a última chave restante poderia estar escondida. Ada acariciou o queixo pensativamente, ao recordar que o falecido Marquês mantinha uma relação muito próxima com um seleto grupo de espiritualistas de alto nível, antes de sua morte. Segundo ele, caso a notícia do retorno de Arinel se espalhasse pela capital, era possível que o espiritualista responsável pela chave tomasse a iniciativa de procurá-la. Em seguida, Ada abriu um jornal recém-impresso,
e com certo orgulho, apontou para a manchete da primeira página, que trazia uma fotografia de Arinel, e anunciava que a filha de 11 anos do Marquês Mila havia retornado à capital, com uma expressão um pouco constrangida. Ada admitiu que, como ninguém havia respondido à publicação, seu plano inicial provavelmente falhou. Ainda assim, garantiu que continuaria investigando outras pistas, enquanto Arinel lhe retribuía com um sorriso gentil e agradecido, passando delicadamente a ponta dos dedos sobre a chave circular encaixada no cofre. Arinel decidiu permanecer paciente, até que novos indícios surgissem. Nesse momento, Adam colocou a mão dentro do casaco e retirou uma grossa carta lacrada com cera, explicando que um convite oficial havia chegado para ela. Enquanto estava ocupada durante o dia, os olhos de Arinel se iluminaram de surpresa ao receber a carta, percebendo que sua estreia oficial na alta sociedade finalmente estava prestes a começar. Ao fundo, uma misteriosa garota de cabelos ruivos permanecia envolta pelas sombras, como se anunciasse a clássica entrada de uma futura rival. Ao ler a data do evento, ondas de choque em tons de roxo escuro pareciam explodir ao seu redor, enquanto Arinel entrava em completo desespero, ao descobrir que o grande baile aconteceria dali a apenas 3 dias. Em sua versão chibi, Arinel ficou completamente aflita, com gotas de suor escorrendo pelo rosto, lamentando que sequer havia conseguido se adaptar à vida na propriedade. Diante disso, Adam sugeriu contratar um renomado tutor de etiqueta da nobreza. Com um sorriso calmo e tranquilizador, Ada a incentivou a não se preocupar excessivamente com os rígidos protocolos aristocráticos, enquanto imaginava o majestoso palácio do Kalmashert, cercado por exuberantes jardins e elegantes arcos floridos. Ele destacou que participar de uma festa, organizada por uma família tão influente, seria uma oportunidade inestimável para estabelecer contatos importantes. Entretanto, seu sorriso desapareceu gradualmente, dando lugar a uma expressão preocupada. Ada advertiu Arinel de que a jovem anfitriã da festa, Lady Lariel Mashert, talvez nutrisse uma profunda hostilidade contra ela. Logo atrás de Arinel surgiu a silhueta de uma jovem ruiva, que há muito tempo é apaixonada pelo príncipe herdeiro, que fez a pequena Arinel entrar em completo pânico. Tomada pelo desespero, ela levou a mão à testa e lamentou profundamente o fato de que sua primeira aparição na alta sociedade aconteceria justamente em um grandioso baile organizado por uma garota, que a enxergava como sua maior rival no amor. Segurando o pesado cofre mágico sobre o colo, Arinel soltou um gemido de derrota, sentindo como se o universo inteiro tivesse conspirado contra ela. Ao erguer o olhar para Adam, com os olhos arregalados e suplicantes, sugeriu, em um último esforço, que simplesmente ignorassem toda aquela festa, a poupando de um drama completamente desnecessário. Com um leve suspiro, seu fiel mordomo se inclinou delicadamente, e explicou que, apesar dos riscos, aquele evento representava uma oportunidade de ouro, pois uma figura de influência extraordinária estaria presente. Se aproximando discretamente, Adam sussurrou um segredo ao ouvido de Arinel, revelando a identidade do poderoso convidado, que poderia se tornar a peça-chave para concretizar suas ambições estratégicas. Finalmente, o tão aguardado dia da festa chegou. Uma carruagem escura e ornamentada, puxada por nobres cavalos, percorreu ruidosamente o pátio de pedras da vasta propriedade da família Mashert, vestindo um elegante vestido azul claro adornado com fitas de seda, e usando os cabelos presos em encantadoras Marias Chiquinhas. Arinel pisou nos jardins da propriedade, surpresa por ter conseguido reunir coragem suficiente para comparecer. Enquanto avançava cuidadosamente, se recordava do exaustivo treinamento intensivo de etiqueta, de 3 dias que suportou apenas para sobreviver aquela noite. Em silêncio, fez uma breve prece para que as boas maneiras aprendidas às pressas fossem suficientes para resistir ao rigoroso julgamento da aristocracia. Do outro lado do luxuoso salão de recepção, a aniversariante, Lady Lariel Mashert, vestia um refinado vestido verde-oliva enquanto recebia, com naturalidade, inúmeros cumprimentos e elogios dos nobres convidados, exibindo um sorriso impecável. Arinel se preparou para executar uma saudação formal perfeita, determinada a causar a melhor impressão possível. No entanto, bastou um único olhar para que percebesse a reação da jovem dama. Lady Lariel mal conseguiu esconder o desprezo que sentia. Assim que avistou Arinel, ergueu discretamente o nariz em sinal de desdém, lançando-lhe apenas um rápido e gélido olhar de lado. Lady Lariel ignorou completamente sua presença. Virou-lhe as costas sem pronunciar uma única palavra,
E logo em seguida, começou a rir de forma exagerada ao lado de outra jovem nobre. A cena fez a pequena Arinel, em pensamento, ferver de frustração ao compreender que aquela garota mimada estava deliberadamente a desprezando desde o primeiro instante. Engolindo a irritação, Arinel lembrou a si mesma que a alta sociedade era um verdadeiro ninho de serpentes. Percebeu que, para conquistar seu espaço naquele mundo, precisaria desenvolver uma resistência muito maior. Enquanto isso, Lariel continuava distribuindo risadas ensaiadas e um charme aparentemente impecável para todos ao redor. Exibindo a imagem de uma jovem doce e impecável, embora escondesse intenções muito menos nobres, por trás daquela fachada, Arinel estreitou levemente os olhos, percebendo que, exatamente como Adam havia advertido, a jovem dama da família Machert nutria um rancor verdadeiro contra ela. Se inclinando mais uma vez, Adam recordou discretamente a sua jovem senhorita, que a infantil demonstração de desprezo de Lariel não tinha importância alguma, afinal, o verdadeiro convidado de honra estava prestes a fazer sua grande entrada. Levando à mão as delicadas dobras de seu vestido, Arinel fortaleceu sua determinação, como precisava desesperadamente conquistar aliados de alta posição, para impedir a crise iminente, decidiu que, naquela noite, apresentaria uma postura absolutamente impecável. Ao retornar para o círculo de Liel, Arinel apresentou uma pequena caixa de presente, cuidadosamente embrulhada e a ofereceu educadamente à aniversariante. Mantendo uma expressão serena e composta, Lariel recebeu o presente com um sorriso superficial. Em seguida, soltou um discreto escárnio, insinuando de forma sutil a origem humilde de Arinel, e presumindo que o presente certamente seria barato ou sem qualquer refinamento. Entretanto, ela havia escolhido a pessoa errada para provocar. Arinel, que em sua vida passada havia suportado anos de exaustão, no ambiente corporativo da Coreia do Sul, permaneceu exibindo um sorriso gentil e agradável, com absoluta naturalidade. Se apresentou como Arinel Mila, sem demonstrar o menor sinal de incômodo. Enquanto as amigas de Lariel riam discretamente ao seu redor, a jovem acreditava ter conseguido colocar a garota do interior em seu devido lugar, porém, um sorriso sutil e astuto surgiu no rosto de Arinel, que já preparava sua elegante reviravolta. Com uma voz doce e harmoniosa, ela explicou que seu presente era um refinado difusor de fragrâncias produzido com raras ervas puras, cuidadosamente selecionadas para proporcionar relaxamento ao corpo e à mente. Lariel estreitou os olhos com desconfiança, convencida de que Arinel apenas tentava exibir seus conhecimentos sobre ervas diante dos nobres presentes. Sem perder o sorriso angelical, Arinel acrescentou alegremente que aquela mistura especial de ervas também era amplamente utilizada no tratamento de pessoas que sofriam de rigidez na língua, e por isso tinham dificuldade para falar adequadamente, já que Lariel pronunciou o seu nome errado. Lariel ficou completamente atonita, ao perceber que a provocação a atingiu em cheio. Já Arinel continuava irradiando uma inocência impecável, parecendo um verdadeiro anjo, que acabou de demonstrar uma autêntica aula de como insultar alguém, com perfeita elegância aristocrática, sem infringir uma única regra de etiqueta. O comentário era devastador, pois, sugerir um tratamento para uma língua rígida equivalia a afirmar, da forma mais refinada possível, que alguém possuía péssimos modos. Em seu íntimo, Arinel se sentiu satisfeita. Ela refletiu que uma criança comum provavelmente teria perdido a paciência, mas sua mente adulta era afiada demais para cair em brincadeiras infantis. Depois de sobreviver aos impiedosos desafios do mundo corporativo sul-coreano, e ainda passar uma década vivendo em condições rurais difíceis, ela considerava perda de tempo disputar jogos psicológicos com crianças mimadas. Suspiros e murmúrios discretos se espalharam entre os jovens nobres, que rapidamente compreenderam o verdadeiro significado daquele elegante insulto. Inclinando levemente a cabeça em fingida confusão, Arinel piscou inocentemente, enquanto os cochichos de admiração aumentavam ao seu redor. De repente, seus olhos dourados adquiriram um brilho penetrante, quando sua atenção foi atraída para a entrada da grande escadaria. Passos firmes e imponentes ecoaram pelo piso de mármore, ao som da música ambiente, anunciando a chegada de uma figura de extraordinária presença. As pessoas presentes a identificava como uma das maiores autoridades da alta sociedade e uma das 4 supremas ministras do império. Os anunciantes elevaram a voz ao máximo, proclamando solenemente a chegada de Lady Piolette Allens, ministra do palácio. Uma idosa aristocrata de postura imponente desceu lentamente a escadaria,
ocultando parte do rosto atrás de um elegante leque de renda escura. Uma moldura ornamental destacava oficialmente seu grandioso título, Piolete Allens, a lendária estrategista e uma das figuras mais influentes de toda a corte imperial. A história de fundo explicava que a ministra Allense ocasionalmente escolhia jovens nobres promissoras para orientar pessoalmente, conduzindo suas estreias na alta sociedade do império. Ao longo dos últimos 20 anos, todas as damas mais influentes, reverenciadas como as flores do império, haviam passado por sua orientação, fazendo com que todas as mães nobres desejassem desesperadamente garantir uma vaga para suas filhas. Arinel ficou completamente atônita, encarando a imponente figura no alto da escadaria, com a boca entreaberta. Ao observar atentamente os traços familiares escondidos atrás do leque rendado, as memórias de Arinel despertaram instantaneamente, as lembranças do passado vieram à tona com calor e nostalgia, recordando as palavras gentis de uma velha conhecida, que certa vez lhe aconselhou a procurá-la, sempre que precisasse de orientação além do ensino formal. As memórias assumiram um tom cômico, mostrando a simpática senhora, fazendo um animado sinal de paz enquanto ria alegremente, revelando seu lado descontraído e inesperado. Naquele instante, Arinel finalmente compreendeu a verdade. A temida ministra do palácio era, na realidade, sua doce tia do interior. Era uma conexão tão inacreditável, que parecia impossível. Por dentro, Arinel gritou em absoluto descrédito, ao perceber que a grandiosa ministra do palácio não era outra senão sua querida tia Piolete. Lady Piolete fechou delicadamente seu leque de renda, enquanto deslizava elegantemente entre a multidão de nobres curvados em reverência. Ao avistar Arinel entre os convidados, Lady Piolete exibiu um discreto sorriso afetuoso. Por trás do leque, caminhando diretamente até a jovem, tocou suavemente seu ombro com o leque, e declarou calorosamente que comparecer à festa daquele dia havia valido cada segundo, pois, finalmente a encontrou. Uma enorme onda de choque percorreu todo o salão, as damas nobres começaram a cochichar freneticamente, chocadas ao comentar que Arinel Mila, a futura nora escolhida pelo imperador, havia acabado de receber atenção direta da mulher mais influente da alta sociedade. Lariel ouviu os rumores, ao redor completamente incrédula, enquanto os convidados comentavam sobre a criação simples de Arinel em uma fazenda. Ela mal conseguia acreditar que Lady Allense tivesse reconhecido pessoalmente uma jovem, que havia crescido no campo. Outros nobres, escondidos entre os cochichos, zombavam discretamente da origem humilde de Arinel, mencionando com desprezo que ela passou a infância capturando insetos e esfregando roupas. Ao ouvir aqueles comentários maldosos, Arinel lançou um olhar frio na direção deles, os encarando apenas como pragas irritantes, que não mereciam sua atenção. Ao avistar a ministra suprema, Lariel entrou em completo desespero, tomada pelo pânico. Abriu caminho à força entre as pessoas e saudou a ministra de maneira exageradamente afobada, tentando desesperadamente chamar a atenção de Lady Allense. Assumindo sua expressão mais falsa e encantadora, passou a dizer o quanto era uma honra recebê-la em sua festa de aniversário, afirmando que a admirava havia muitos anos. Enquanto mantinha aquela fachada dócil diante da ministra, Lariel lançou um olhar mortal para Arinel, ordenando silenciosamente que ela desaparecesse dali. Ao mesmo tempo, o rosto de Lady Piolete escureceu visivelmente, sua opinião sobre Lariel despencou para um nível praticamente irreversível. Ao testemunhar sua descarada falsidade, a expressão de Lady Piolete se tornou gélida ao perceber o comportamento completamente dissimulado da jovem. Com um movimento elegante, Lady Piolete abriu seu leque de renda, emanando uma autoridade assustadora. Em seguida, ofereceu uma saudação formal de aniversário, fria como o gelo. Lariel apenas soltou uma risada nervosa, enquanto o suor escorria por seu rosto, percebendo que sua tentativa de bajular a ministra havia fracassado miseravelmente. Mantendo um olhar impiedoso por cima do leque, Lady Piolete declarou que, caso Lariel realmente se dedicasse a cultivar um caráter digno, talvez um dia pudesse se tornar uma verdadeira dama. Aquelas palavras fizeram Lariel congelar de puro terror. A crítica afiada da lendária ministra a deixou completamente abalada. Fechando o leque com um sorriso sereno, Lady Piolete voltou toda a sua atenção para Arinel, enquanto Lariel, logo atrás delas, empalidecia de medo, sem entender o que estava acontecendo. Arinel piscou repetidas vezes, completamente confusa. Um pequeno suspiro nervoso escapou de seus lábios, quando a grã-ministra caminhou diretamente até ela. Com passos lentos e graciosos,
A ministra se aproximou. A luz dourada iluminou o rosto perplexo de Arinel, que observava aquela figura tão familiar, imaginando se seus próprios olhos não estavam lhe pregando uma peça. Com a voz trêmula, ela murmurou timidamente o nome Tia Piolete, fazendo com que a lendária figura da corte se voltasse para ela com um olhar repleto de ternura, em um único instante capaz de aquecer qualquer coração. Toda a aura intimidadora de Lady Piolete desapareceu completamente, sendo substituída por um sorriso radiante e cheio de alegria, enquanto contemplava sua querida sobrinha favorita. Com delicadeza, acariciou os cabelos loiros de Arinel, demonstrando quanto havia sentido sua falta. O comentarista não pôde deixar de destacar a transformação impressionante, em um piscar de olhos, a imponente ministra suprema, que momentos antes lembrava um dragão da corte, havia se transformado em uma tia carinhosa e afetuosa. Ainda atordoada com aquela mudança repentina, Arinel permaneceu encarando a mulher por alguns instantes. A incredulidade tomou conta de seu rosto, ao perceber que realmente era sua tia Piolete, e seu enorme susto ficou evidente diante daquele reencontro inesperado. A tia Piolete soltou uma risada brincalhona, se divertindo com a própria travessura. Ela confessou que apenas queria pregar uma pequena peça, depois de tanto tempo afastada, e não escondeu o quanto achava que Arinel havia crescido ainda mais adorável. Com um gesto repleto de carinho, envolveu delicadamente as bochechas rechonchudas de Arinel com as mãos, e sorriu com um calor genuíno. Em seguida, tranquilizou a sobrinha, explicando que havia ido até ali especialmente para vê-la, pois sentiu imensamente sua falta. Os suaves olhos verdes da tia Piolete brilhavam com um afeto profundo, revelando uma ternura quase maternal, algo que raramente era visto nos círculos da alta sociedade. Os olhos dourados de Arinel se arregalaram, tomados pela emoção, enquanto suas bochechas coravam intensamente. Naquele instante, todo o peso que carregava sobre os ombros pareceu desaparecer. Com uma expressão arrependida, a tia Piolete pediu desculpas por ter desaparecido sem dizer uma única palavra no passado, enquanto Arinel permanecia em silêncio, absorvendo cada uma de suas sinceras palavras. Aquele reencontro emocional foi profundamente comovente. Depois de suportar incontáveis desprezos e humilhações da aristocracia, ter ao seu lado alguém extraordinariamente poderoso que realmente amava era um conforto incomparável. A tia Piolete segurou com delicadeza as pequenas mãos de Arinel, as apertando com um carinho sem limites, fitando diretamente seus olhos dourados. Fez uma promessa solene: daquele dia em diante, permaneceria ao lado de Arinel, oferecendo-lhe ajuda incondicional em tudo que estivesse ao seu alcance. As lembranças do passado voltaram à tona. Vestindo suas simples roupas de aldeã, a tia Piolete aparecia alegremente para entregar produtos frescos, enquanto Arinel, completamente sem jeito, insistia que ela realmente não precisava se dar a tanto trabalho. Tomada por uma onda de emoções, Arinel lançou os braços ao redor do pescoço da tia Piolete, escondendo o rosto molhado de lágrimas em seu ombro, enquanto a abraçava com toda a força que possuía. No alto do grande pátio da mansão, as duas permaneceram envolvidas naquele abraço afetuoso, na varanda banhada pela luz do sol, enquanto Arinel reconhecia em silêncio o quanto havia sentido uma dolorosa saudade de sua querida tia. Quando a noite caiu sobre o magnífico palácio imperial, iluminado sob um céu repleto de estrelas, a notícia daquela surpreendente relação de tutoria começou a se espalhar rapidamente entre a alta nobreza. Adam, impecavelmente vestido com seu uniforme de cavaleiro, levou respeitosamente uma das mãos ao peito, enquanto exibia um sorriso caloroso e orgulhoso. Sentada em uma tranquila sala de chá iluminada pela luz, Arinel saboreava calmamente sua xícara de chá. Adam soltou uma leve risada e admitiu que também havia ficado profundamente surpreso com o repentino anúncio da tutoria. Mesmo diante de um chá de altíssima qualidade, Arinel o bebia com a mesma naturalidade de quem mata a sede com água após uma longa maratona. Os hábitos adquiridos em sua antiga vida, como funcionária do mundo corporativo, simplesmente continuavam vivos. Apressada, Arinel deu um grande gole na bebida, chegando a estufar as bochechas, enquanto se engasgava levemente de vergonha. Em seguida, ela acenou freneticamente com a mão, tentando acalmar Adam. O belo cavaleiro apenas sorriu e comentou, em tom cordial, que não conseguia imaginar o que poderia deixá-la tão determinada naquele dia.
Depois de pousar delicadamente a xícara de chá sobre a mesa, Arinel exibiu um sorriso doce e radiante, revelando que sairia para encontrar um querido amigo, que não via havia muito tempo. Já no dia seguinte, no movimentado centro da cidade, uma imponente estátua de pedra de Sua Alteza se erguia orgulhosamente ao lado de uma fonte de águas caudalosas. Enquanto passavam pelo local, os plebeus conversavam admirados, comentando quão majestoso e intimidador era aquela estátua gigante de Sua Majestade. Vestindo uma charmosa boina e um adorável vestido, Arinel parou diante daquele monumento gigantesco, deixando escapar uma gota de suor ao ficar completamente perplexa com o fato de as autoridades da cidade terem colocado um colosso de pedra tão intimidador bem no centro da praça pública. De repente, uma pesada e firme bota pisou bem ao seu lado, chamando sua atenção, enquanto ela ainda tentava entender o que havia passado pela cabeça dos planejadores da cidade. Ao se virar, o rosto de Arinel se iluminou como uma flor desabrochando, ao reconhecer quem estava diante dela. Bem à sua frente estava Mars, usando sua característica máscara branca sobre os olhos e um simples colete, tomada pela felicidade. Ela correu para cumprimentá-lo. O misterioso garoto mascarado havia retornado, enquanto ela o tratava como um cachorrinho perdido, que finalmente reencontrou. Ele apenas respondeu com um discreto e impassível aceno de cabeça. Saltitando de animação, Arinel se aproximou dele, e comentou alegremente, em tom de narrativa, que esperava que ele não tivesse encontrado dificuldades para achar o local. Mar se limitou a responder com outro silencioso aceno. Sem hesitar, ela segurou firmemente a mão dele, e anunciou, de maneira entusiasmada, que finalmente havia chegado a hora do grande passeio dos dois. Enquanto o guiava pelas ruas pavimentadas, Arinel explicava, cheia de empolgação, que havia descoberto um lugar perfeito para um piquenique, localizado a apenas uma curta caminhada dali, olhando para trás sobre o ombro, com os olhos brilhando de entusiasmo. Arinel comentou que tinha uma enorme quantidade de histórias acumuladas para contar, e que ele deveria preparar os ouvidos para escutar tudo. Ao ouvir aquela conversa animada, a expressão escondida de Mar se suavizou, e um discreto e sincero sorriso surgiu em seus lábios. Sentados confortavelmente sobre a grama verde, à sombra de uma enorme árvore banhada pela luz do sol, os dois saboreavam generosos sanduíches. Enquanto Arinel relembrava os acontecimentos da grande festa, ela contava como sua humilde tia Piolete havia se revelado, na verdade, como Lady Alence, a ministra suprema do palácio. Com as mãos repousadas sobre o colo, protegida pela agradável sombra da floresta, Arinel refletia sobre a rapidez com que sua vida havia mudado, a obrigando a se preocupar constantemente com a etiqueta da alta sociedade e com a dignidade imperial. Erguendo o punho com determinação e entusiasmo, Arinel declarou, em forma de narrativa, que superaria qualquer obstáculo, dominaria os costumes da alta sociedade e reconstruiria o marquesado de sua família, devolvendo-lhe toda a sua antiga glória. A pequena versão chibi de Arinel então surgiu, buscando a aprovação de Mars, enquanto ele continuava apenas saboreando, calmamente seu sanduíche. A diferença entre o entusiasmo exagerado dela e a tranquilidade absoluta dele tornava a cena extremamente divertida. Em seguida, a chibi Arinel apareceu novamente, demonstrando em narrativa suas dúvidas sobre realmente conseguir alcançar esse objetivo, enquanto Mars apenas dava outra tranquila mordida em seu sanduíche, permanecendo tão sereno quanto antes. Assentindo 2 vezes com a cabeça e demonstrando uma confiança tranquila, Mars transmitiu silenciosamente a Arinel que ela possuía toda a capacidade necessária para alcançar seu objetivo. Abrindo um sorriso radiante, Arinel vasculhou sua bolsa de couro marrom, pendurada no ombro, e revelou, com evidente entusiasmo, que havia trazido um presente especial para ele naquele dia. Em seguida, retirou um pote de vidro transparente repleto de pequenas balas vermelhas, brilhantes como rubis, e o entregou a Mars como forma de agradecimento. A cena deixou o garoto mascarado completamente imóvel, encarando o recipiente com um olhar de silencioso encantamento. Ao perceber sua reação, Arinel começou a suar de nervosismo, preocupada por ter exagerado no presente. Agitando as mãos de forma apressada, corou intensamente e explicou, em meio ao embaraço, que se tratava apenas de um pequeno doce, para que ele pudesse beliscar sempre que sentisse tédio. Enquanto Mars apenas assentia em agradecimento, tentando conduzir a conversa de maneira natural, Arinel passou a se perguntar onde ele estava hospedado na capital, imaginando se já havia conseguido um lugar adequado para ficar. Por um instante,
Mars permaneceu completamente imóvel. Seus olhos castanhos, visíveis sob a máscara branca, assumiram uma expressão serena e enigmática, enquanto ele permanecia em absoluto silêncio. Se abaixando, pegou um pequeno galho caído no chão e escreveu lentamente uma única palavra sobre a terra. Ao ler a palavra escrita, Arinel ficou completamente surpresa. Um texto narrativo esclarecia que a família de Mars era originalmente residente da capital. A revelação fez Arinel arregalar os olhos de espanto, percebendo que ele não havia passado todo aquele tempo vivendo completamente sozinho. Em um instante, sua imaginação começou a criar as mais diversas teorias. Ela passou a visualizar pais aristocratas, envoltos em sombras, pertencentes a uma família bilionária, usando luxuosos trajes e elegantes leques, chegando à conclusão de que talvez tivesse passado semanas inteiras, preocupada com alguém que, na verdade, era um jovem extremamente rico. Logo depois, voltando sua atenção para Mars, Arinel quis entender por que alguém cuja família morava na próspera capital havia permanecido durante tanto tempo na distante zona rural de Gaunen. Como resposta, mas voltou a escrever breves palavras com o galho. A mensagem dizia apenas: negócios da família. Ainda curiosa, Arinel procurou descobrir que tipo de negócio era aquele. No entanto, Mars se limitou a escrever novamente exatamente a mesma resposta: negócios da família. Soando discretamente, Arinel estreitou os olhos, em uma expressão exageradamente desconfiada, lançando um olhar lateral em estilo chibi, enquanto observava Mars, convencida de que ele escondia algum grande segredo. Pouco depois, ela simplesmente se acomodou sobre a grama macia e soltou um suspiro tranquilo, refletindo em silêncio. Concluiu que, mesmo que Mars escondesse muitas coisas, certamente possuía seus próprios motivos para agir daquela maneira, assim como ela também guardava seus próprios segredos. Com esse pensamento, decidiu que não voltaria a insistir em assuntos relacionados à vida particular dele, desde que soubesse que ele estava seguro e tinha o suficiente para comer. Do nada, as pesadas botas de Mars avançaram sobre a grama verdejante, fazendo Arinel inclinar levemente a cabeça, completamente confusa. Ao notar Mars ajustando a bolsa de ombro, Arinel, sentada sob a sombra da grande árvore, percebeu que ele realmente estava prestes a partir. Em silêncio, ela concluiu que ele já estava indo embora, mas respondeu apenas com um discreto e estoico aceno de cabeça, antes de estender a mão em sua direção. Por um breve instante, Mars hesitou, fazendo os olhos dourados de Arinel se arregalarem em sincera surpresa. Uma mensagem surgiu diante deles: até nos encontrarmos novamente, sob a copa iluminada pela luz do sol. Mars estendeu a mão de forma calorosa para Arinel. O sorriso radiante estampado em seu rosto parecia brilhar ainda mais do que o sol da manhã. Depois de receber uma despedida adequada de seu silencioso melhor amigo, Arinel retribuiu com um doce e caloroso sorriso, enquanto os dois seguiam caminhos diferentes. Mais tarde, de volta ao seu luxuoso escritório particular na propriedade, Arinel apoiou a bochecha sobre a mão. Mergulhada em profundos pensamentos, ela recordava que tanto o tio Zimmer quanto a tia Piolette haviam se revelado supremos oficiais imperiais. Em sua imaginação, pequenas versões caricatas e adoráveis dos dois surgiram. Enquanto ela refletia sobre tudo aquilo, de repente, outra lembrança veio à sua mente: o tio Amós usando óculos e um rabo de cavalo bem arrumado. A lembrança a levou a considerar seriamente a possibilidade de que ele também fosse um nobre de alta posição, escondendo sua verdadeira identidade. Ela se recordou de que o tio Amós havia sido o único adulto que acreditou em seus avisos sobre a grande fome que se aproximava e que, com muita paciência, lhe ensinou economia naquela época. A ideia seguinte lhe pareceu quase absurda. Caso o terceiro tio da vila também acabasse sendo um grão-duque secreto, ou alguma figura igualmente importante, aquilo seria digno de um roteiro conveniente demais. Era difícil acreditar que alguém pudesse ter tantas pessoas influentes escondidas ao seu redor. Enquanto recordava o tio Amós ao lado de sua mesa, segurando folhas repletas de lições, Arinel concluiu que, se ele realmente fosse um nobre, certamente deveria ser um estudioso. Se inclinando sobre a escrivaninha, Arinel começou a fazer cálculos. Se restringisse a busca a todos os estudiosos da academia que correspondessem à descrição do tio Amós, e lhes enviasse cartas, talvez conseguisse encontrá-lo. Pegando sua caneta tinteiro, Arinel começou a escrever cuidadosamente em um fino papel. Ela concluiu que a tia Piolette havia utilizado um pseudônimo muito parecido com seu verdadeiro nome, e por isso,
acreditava que o tio Amós provavelmente fez exatamente o mesmo. Depois de lacrar o envelope com um selo de cera, Arinel escreveu uma carta sincera, implorando para conversar com o tio Amós sobre a catastrófica fome que assolaria o reino dentro de um ano. Na continuação da carta, ela suplicava por sua ajuda urgente, para que ambos pudessem unir forças e salvar milhares de vidas inocentes por todo o reino. Antes de tudo, Arinel despejou toda a sua sinceridade sobre o papel, e concluiu a carta com um pedido desesperado, para que ele lhe enviasse uma resposta o mais rápido possível. De repente, duas batidas suaves ecoaram na porta de seu escritório. Enquanto Adam anunciava educadamente sua presença do lado de fora, o Adam trabalhava com uma eficiência de 200% durante as 24 horas do dia. Ele empurrou a pesada porta de madeira, que se abriu com um rangido, e entrou no cômodo exibindo um sorriso caloroso. Colocando a mão sobre o peito, Adam demonstrou preocupação, comentando que ela acabou de voltar para casa, e já estava se dedicando ao trabalho, receando que acabasse se esgotando. Arinel, porém, girou a cadeira com determinação e declarou, em tom solene, que era exatamente isso que a reconstrução de seu marquesado exigia. Após soltar um breve suspiro, ela lhe entregou o envelope já lacrado e pediu, com entusiasmo, que ele o levasse diretamente à Academia Real. O pedido pegou Ada de surpresa por um instante, mas ele o aceitou com toda a cortesia, mantendo seu sorriso sereno. Adam colocou a mão dentro do colete e começou a relatar algumas atualizações, extremamente importantes sobre a situação financeira do marquesado. As informações revelavam que ele havia expulsado pessoalmente o administrador corrupto do fundo fiduciário do Banco Gobrin, além de emitir uma severa advertência, para garantir que ninguém voltasse a desviar os bens da família. Encantada com sua eficiência impecável, Arinel uniu as mãos diante do peito e o elogiou com sincera admiração. Então veio outra notícia. Boas notícias vindas do Palácio Imperial normalmente significavam dinheiro, e aquela não era exceção. Adam soltou uma leve risada antes de revelar que o Palácio Imperial havia concedido a Arinel uma pensão permanente como compensação oficial pelo falecimento de seus pais. O brilho dourado das moedas pareceu refletir nos olhos de Arinel, enquanto seu rosto se enchia de espanto, e seu queixo caía em absoluta incredulidade. Ela permaneceu completamente atônita, repetindo mentalmente a palavra pensão, incapaz de acreditar no que acabou de ouvir. Uma explicação deixava clara a gravidade da situação financeira. O marquesado possuía apenas 5.000 brim, o equivalente a cerca de 5 milhões de vones, valor que mal era suficiente para cobrir os reparos mais básicos da propriedade, e os salários das criadas. Suando de nervosismo, Arinel finalmente percebeu que, sem a intervenção do Império, as finanças de sua família afundariam rapidamente, em um enorme déficit. Engolindo em seco, ela levou a mão ao peito, e com evidente hesitação, perguntou a Adam qual era o valor exato daquela pensão herdada. O semblante de Ada se tornou sério, envolto por uma atmosfera de suspense, que preparava o momento da grande revelação. O valor era de 50.000 brim por mês, isso representava 10 vezes toda a renda atual do marquesado. Na prática, Arinel acabava de receber o maior apoio financeiro que o Império poderia lhe conceder. Um enorme texto surgiu na tela, declarando 50.000 brim por mês. Os olhos de Arinel se arregalaram de puro espanto, enquanto sua respiração ficou presa na garganta diante do valor impressionante. Ada abriu um sorriso orgulhoso e explicou que aquela quantia era uma pensão permanente, suficiente para cobrir todas as despesas básicas de funcionamento do marquesado. No entanto, de forma inesperada, Arinel voltou a olhar para ele com uma expressão séria e inabalável, pronunciando seu nome com firmeza, emoldurada por elegantes rosas douradas. As caixas de texto destacavam seu pensamento estratégico. Para ela, uma verdadeira restauração só poderia ser alcançada por meio da criação de uma fonte de renda autossustentável, em vez de depender continuamente de auxílio financeiro. Erguendo a mão com uma determinação ardente, Arinel declarou apaixonadamente que aquele ouro apenas os levava até a linha de partida. De pé sob a luz acolhedora do grande lustre, Arinel apresentou sua visão de longo prazo para os negócios. Enquanto Adam a ouvia com profundo respeito, a cena então mudou para uma noite sombria e mística, onde um brilho azul cintilante envolvia um jovem de cabelos castanhos, que mudava a cor de seus cabelos para platinados.
Ao remover sua máscara branca, mais revelou seu rosto marcante, seus olhos azul gelo brilhavam sob o luar enquanto ele contemplava silenciosamente o horizonte. Então, Mars acabou revelando seu maior segredo, ele na verdade era o príncipe herdeiro Britton. Enfiando a mão em sua bolsa de couro marrom, Britton procurou silenciosamente por algo precioso, sob o brilho das estrelas. Segurava com extremo cuidado o pote de balas vermelhas, que Arinel lhe deu. Apesar de sempre agir de forma estoica, no fundo era extremamente afetuoso quando se tratava de Arinel. Britton acolheu com carinho o pote de balas cor de rubi que Arinel lhe havia dado, e enquanto fitava o pote corando, em plena noite cheia de estrelas, ele murmurou o nome de Arinel baixinho. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E não se esqueçam de curtir e comentar, e caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam para não perderem nenhum vídeo aqui no canal. E bem pessoal, nos vemos nos próximos vídeos.